Estimados, muito boa noite. Vamos hoje dar início a mais um evento da Ordem dos Médicos Veterinários de Angola. Hoje teremos como convidado nosso colega médico veterinário Moisés Nuna II. Ele é licenciado em Medicina Veterinária pela Faculdade de Medicina Veterinária ex-Universidade Agostinho Neto, atual José Eduardo dos Santos, pós-graduado em Elaboração e Avaliação de Projetos Agropecuários pela Universidade do Chile, mestre em Ciências Animais e Veterinárias pela Universidade do Chile e, atualmente, doutor em Ciências Silvo-Agropecuárias e Veterinárias pela Universidade. Já foi inspetora da Direção Provincial da Indústria e Geologia em Minas, professor do Instituto Médio Agrário do Acocungo, consultor agropecuário desde 2012, chefe do Departamento para os Assuntos Académicos. Atualmente é professor da Faculdade de Medicina Veterinária desde 2012 e investigador do Laboratório Centralizado de Ciências Veterinárias da Universidade do Chile no período de 2016 a 2013. Muito boa noite, doutor. Boa noite, doutora Carla. Estimado, do que é que nós vamos hoje falar? Explica-nos em miúdo, porque não há dúvida que o conhecimento faz toda a diferença e muda totalmente este cenário habitual que nós temos, de que o médico veterinário é apenas um pica-boi. E vemos hoje a falar sobre um tema que, muito sinceramente, gostaria de poder entender: métodos avançados em maneio de pecuária sustentável. Pode ajudar-nos a falar um pouco sobre isso? E já agora, se quiser, também pode dar umas pequenas palavras de introdução. Perfeito, obrigado a todos que nos acompanham nessa altura. Eu sou Moisés Nunda, na verdade. A doutora Carla disse Nunda, mas é Nunda. Nunda Ok, ok, obrigada, desculpa. É um prazer estar convosco para partilharmos um bocadinho daquilo que se pode. Na verdade, o tema que nos propusemos é bastante desafiador em função das tendências da pecuária, já que é uma necessidade de produzir, mas essa necessidade de produzir às vezes nos faz cometer determinados erros que, a longo prazo, torna-se inviável a continuidade do processo de produção a nível da pecuária. Portanto, é disso que vamos abordar para ver como a nossa atividade pecuária pode interferir nos processos de vida, nos ecossistemas e tratar de manter a continuidade desses processos produtivos. Excelente, excelente. Estimado, não sei como quer fazer a apresentação, se quer ir diretamente ao assunto, não é? Sim. Pronto. Por favor, esteja à vontade, o palco é todo seu. Pois preciso que me habilitem para partilhar a tela. Doutora Cristina? Olha, vens aqui embaixo também, onde diz compartilhar, que é uma setinha para Exatamente. cima. Múltiplos Clicas. participantes. Exatamente, estás a ver? Boa! Aí sim, agora está. Força. Obrigada, doutora Já Cristina. conseguem ver a minha tela? Sim, senhora. Boa. Já. Vou fazer aqui alguma coisinha. Pois agora tenho que pôr em tela cheia, que é para... Está em tela cheia, pois não? Exato. Está perfeito. Está sim, senhora. Deixa eu ver se ligo também, mantenho a minha câmera ligada. Só um instante. Esteja à vontade, doutor, esteja à vontade. Carla, atenção para desligar os microfones. Os microfones sem ser o do Dr. Moisés. O resto tens que ir desligar. Estão muitos microfones ligados. Mute, não é? Ok. Mute. Está aí outro. Estes sons aqui. Colega... Exatamente. Exatamente. Boa. Silêncio, que o especialista vai falar. O especialista vai falar. Que o colega vai falar. Na verdade, exatamente. Nós elaboramos essa apresentação no sentido de partilharmos, vamos mais tratar de, como é que eu digo isso, já aproveito de dizer, que vão ouvir muito espanhol no fundo disso, talvez um pouco de inglês também. A ideia é levantarmos a temática e juntos participar, mas primeiro vou tratar de fazer uma abordagem muito rápida, que espero ser simples e que todos percebam. Conseguem me ouvir? Muito bem, doutor.
Perfeito. Prontos, vamos partir do que é pecuária. É da pecuária que vamos falar. A pecuária não é nada mais senão maneio, criação e venda de animais para explorar a sua carne e outros derivados da carne, quer da carne, quer do leite. Podemos? Pode Ah, continuar, eu vou ficando atenta a desligar os microfones. pois. E essa pecuária que não é uma atividade nova, remota dos anos, dos primórdios do planeta. Porém, até aqui, a pecuária ainda é de grande interesse, já que fornece alimentos para a população humana. Talvez população humana, mas não só humana, a própria pecuária também pode fornecer produtos para os próprios animais também. E as modalidades da pecuária vão desde a extensiva, a semi-intensiva, até a intensiva ou superintensiva, dependendo do nível de tecnologia que se aplica aos processos que se pretendem. Por exemplo, atualmente já se fala dos processos de produção de leite com ordenha robotizada, onde o operador não precisa estar presente para que a vaca seja ordenhada. A vaca por si só se dirige ao sistema de ordenha o leite e sai, vai para o parque onde pode tomar os seus alimentos. A pecuária tem ou traz inúmeros benefícios, desde econômicos e sociais. Aqui vamos ressaltando alguns, vou tratar de ser um pouquinho rápido, para lá mais à frente tratamos daquilo que nos interessa realmente. Como a produção de alimentos importantes para a nutrição humana, que já estávamos a falar, gera emprego através da sua vasta cadeia de valores, desde o campo, a produção de ração, criação de animais, produção, indústria transformadora, o mercado, toda essa cadeia de valores permite a geração de inúmeros postos de trabalho. Portanto, é uma atividade, se bem realizada e bem cumprida aos passos, pode permitir e ajuda bastante a promover a empregabilidade no país. Permite o desenvolvimento econômico, contribui significativamente para o PIB do país, sobretudo naqueles países que têm vastas áreas rurais ou que tenham grandes extensões territoriais que permitem a produção. Também permite a utilização de terrenos ou de terras marginais, aquelas que têm eh, pouco valor para a agricultura, podem ser utilizadas para a pecuária. Como, por exemplo, num terreno baldio, onde não posso fazer agricultura, se o terreno tiver pedras, eu posso fazer pecuária produzindo peixes, colocando tanques de alvenaria nessas zonas e produzir. Então, a pecuária, no seu todo, permite explorar terrenos de qualquer natureza. Um dos benefícios que pouco ou muito se fala, na minha opinião, que pouco se fala, é a componente cultural, ou a tradição que muitas populações de muitas regiões utilizam, eh, eh, que tem na pecuária, como sendo uma parte integral da entidade cultural de determinados povos. Claro, nós temos um povo que se identifica com a cultura da imagem que tenho aí, que são caracterizados como povos pastores, que têm na pecuária, na criação do gado, sobretudo, uma atividade de grande valor e preservam isso de gerações em gerações. A própria pecuária em si também permite ciclar os nutrientes, como é o caso da utilização de adubos orgânicos para a produção de o esterco como adubo orgânico, ou então o próprio esterco para a produção de energias, as famosas energias limpas. Aqui vamos falar um bocadinho dos impulsores do consumo, de consumo e tendências. Quando olhamos para o cenário global, no mundo há uma tendência de aumento da população. Essa população cresce todos os dias, mas o consumo de alimentos não segue a mesma direção. Portanto, há necessidade de produzir alimento cada vez mais. Por outra, se olhamos para os dados da FAO, atendendo à demanda mundial para os alimentos de origem pecuária, sobretudo, desde os anos 90, houve um crescimento aproximadamente de 30% da população mundial, que essa população prevê-se crescer até 9,6 bilhões de pessoas, digo, no ano 2050. Portanto, a produção de leite dos anos 90 para cá cresceu mais 30%, a da carne cresceu mais 60%, a dos ovos cresceu mais 80%, que ainda não é suficiente, que prevê-se um crescimento na ordem de mais 70% até o ano 2050. Isso para suprir as necessidades de alimento. Também contrariamente ao crescimento da renda, que
desde os anos, até dos anos 90 para cá, houve um crescimento da renda das famílias de 1,5 ano, desde o ano 1980, depois de 5 a 7 anos na Ásia, a tendência de crescimento dos salários não vai seguir a mesma direção. Quer dizer, haverá necessidade de mais consumo, porém, o crescimento da renda das famílias não vai crescer tanto. Quer dizer, vai se mantendo, haverá atualizações, claro, em função da perda do valor de compra de determinados salários, mas não se prevê um crescimento que seja tão alto. Paralelamente, o nível de urbanização, que já aumentou desde os anos 90 para cá, até pelo menos os anos 2010 até 40, prevê-se que até o ano 2050, pelo menos 70% da população estará em zonas urbanizadas. O que significa isso? Com isto, vamos colocar, ou coloca-se, o setor pecuário num triângulo de escassez de recursos, dado que a população cresce, num triângulo, circundado ainda pela pobreza das famílias e um crescimento da demanda. Quer dizer, há necessidade de consumo, os recursos para produzir esses alimentos vão ser escassos e, consequentemente, a população é pobre. Significa que se nós adotarmos tecnologias para produzir, teremos que prever que essas tecnologias sejam suficientemente robustas para produzir alimentos que sejam baratos para a população ter poder de compra e adquirir esse produto. Porque se produzirmos com tecnologias que sejam muito caras, ainda assim não teremos capacidade, a população pode não ter capacidade de absorver essa produção. Daí começamos a ter dificuldade de tornar os nossos negócios, sobretudo os pecuários, rentáveis ou então economicamente viáveis. Então, o que deve ser conciliado é uma agricultura, ou melhor, devemos conciliar uma pecuária sustentável, quer a nível mundial, porém deve haver ações mediante atuações locais. Quer dizer, cada região deverá ter políticas próprias para produzir, independentemente das políticas globais para tornar a atividade sustentável ao longo prazo. Pelo caso da imagem que apresento aqui, toda ela em vermelho, se vemos os países que mais produzem por enquanto, são os Estados Unidos, o Brasil e a União Europeia, que são os maiores produtores pecuários. Esses três primeiros que citei praticamente produzem praticamente 77%. De igual forma, estes, em função da atividade que realizam pecuária, da atividade pecuária que realizam, também são os países que mais poluem com mesmo essa atividade. Para além de poluir, também são os países que mais degradam o ambiente em função das atividades que realizam. Claro, porque essa atividade pecuária tem que produzir pasto, tem que produzir cereais para a produção das rações, então demandam grandes extensões de terra para tornar a sua atividade mais viável. Nós não aparecemos aí nesse mapa. Nesse sentido, eu quero problematizar um pouco. Se esses países puderam produzir esses níveis, a nível da pecuária, como se pode ver, claro, que minimizaram os problemas de carência de carne. O consumo per capita de carne nesses países, por cidadão, é maior comparado com o nosso. Claro, eles têm proteína de alta qualidade, com problemas de fome praticamente ou minimamente resolvidos. Não é o nosso caso. Nós temos necessidades alimentares e temos necessidade de produzir. Ora, em função das atividades que os outros já realizaram, determinou-se que essa atividade degrada bastante os ecossistemas e o ambiente. E produziram, chegaram aos níveis que podem. O que é que nós vamos fazer? Vamos seguir os mesmos passos de produção para chegar à autossuficiência como eles? Vamos adotar tecnologias novas? Será que são igualmente produtivas como as anteriores? Aqui começamos a chamar a atenção para ver o que se deve fazer. Como estava a dizer, para aumentar os níveis de produção, haverá um grande impacto da pecuária no meio ambiente. Claro que vai determinar do desmatamento de floresta para o cultivo de pastagens, tem que se ampliar as zonas de pastagem para produzir o pasto, os cereais, tudo isto pode degradar, ou melhor, todas as atividades concorrem para a degradação no ambiente, como podem ver na imagem A e na imagem B. Se cortarmos todas as árvores ou de uma determinada área, claro,
há um desequilíbrio do ecossistema e aqueles outros seres que se beneficiam deste mesmo ambiente podem se perder. E ao perder essa biodiversidade, estaremos a danificar o ambiente. Portanto, há que adotar, voltando mais, há que optar, há que voltar ou pensar em tecnologias de produção que sejam mais sustentáveis ao longo prazo. Essa atividade pecuária também concorre para a poluição da água e do ambiente, já que a criação intensiva de animais gera grande quantidade de resíduos que podem contaminar os rios e os lençóis freáticos. A pecuária ainda pode causar a poluição do ar, com a emissão de gases como o dióxido de carbono, o metano, o óxido nitroso, que são concorrentes para as mudanças climáticas. Claro, o da alimentação dos animais, porque todos esses gases que são pensados que os animais, sobretudo os bovinos, emitem, a nossa referência vai ser bovino, aproveito já dizer isso, maior parte dos gases vão resultar da erutação e outra parte dos gases vão resultar das matérias fecais que os animais vão eliminando no solo, que alguns devem ser incorporados e outros, se a natureza for bem cuidada, são absorvidas pelas plantas, que muitas das vezes, com o desmatamento, se perde as plantas e essa atividade de reabsorção do carbono praticamente é deficitária ou desaparece em determinados casos. É como o caso que lhes apresento agora, as mudanças climáticas. Com o desmatamento, perde-se a capacidade das florestas para a absorção de dióxido de carbono. Os gases de efeito estufa, como o metano e o dióxido nitroso emitidos, podem distribuir-se ou melhor, podem contribuir para o aquecimento global. E vamos ter todos os problemas que se falam agora de aquecimento global, as chuvas, as cheias, todos os problemas começam a se estabelecer claro, não são exclusivamente causados pelo impacto direto que tem a pecuária. Porém, a pecuária contribui significativamente para estes males. Durante muito tempo, puderam ver nessas imagens que eu apresento aqui, deixa eu ver aqui alguma coisa. Há muita tecnologia atualmente para medir o nível de gases, sobretudo do metano, emitido pelos bovinos. Anteriormente, os bovinos andavam com um tanque às costas para medir a quantidade de metano produzido diariamente por cada bovino. Esta medição do metano tem uma utilidade enorme, porque disto permite selecionar que pastagens ou que alimentos podem ser administrados ou podem ser dados aos bovinos e que resultem em baixa emissão do gás metano. Por exemplo, aqui não trago uma planta específica, porém, vamos ver que aqui estamos a medir o ganho de peso diário de um bovino, que estamos a comparar que à medida que ele cresce, vai emitir determinada quantidade de gás metano em relação a um tipo de alimento, um pasto que ele consome, que tem uma determinada altura e um rendimento de pastagem. Essa pastagem, em função do consumo que o animal vai fazer, se faz quando a pastagem é mais baixa, quando tem uma altura de 10 centímetros, 20 centímetros, até 50 centímetros, o nível de emissão de gás metano vai ser diferente, em função das propriedades nutricionais que vai ter determinado pasto. Que os pastos vão ter concentrações nutricionais diferentes em função do local de produção, a tecnologia de produção, o nível de adubação que vão tendo e também o período de colheita desta pastagem. Portanto, essa pastagem vai influenciar significativamente na emissão do metano. Consequentemente, também, o nível de crescimento do animal, do ganho de peso, se o animal consumir mais alimentos e crescer rápido, provavelmente emita menos gases porque vive menos tempo. Mas se viver mais tempo, claro que vai emitir mais gás metano também em função do tempo de vida que ele estará. Portanto, essa tecnologia atualmente é bastante nova, o animal já não tem que andar com um tanque
um tanque como de 20 litros, 30 ou 40 litros, senão anda com uns sensores mínimos e que depois tem uma máscara facial que capta o nível de metano que é produzido diariamente por cada animal. Agora, para tudo isto que estávamos a falar, é preciso que se pense numa pecuária mais sustentável, que não danifique bastante o ambiente. Uma pecuária sustentável visa aumentar a produtividade, a eficiência e a eficiência dos sistemas pecuários, minimizando os impactos ambientais e promover o bem-estar animal e garantir a viabilidade econômica. Claro que não vamos. Os melhores sistemas que se utilizavam até aqui para a engorda dos animais é confinamento, quando se produz leite também é confinamento, que esses sistemas de produção podem causar estresse aos animais e rompem com aqueles princípios do bem-estar animal. Claro que impedem, tiram a felicidade do animal, vamos tratar assim. O animal é confinado e todo aquele sistema, ou melhor, todos aqueles fatores que concorrem para o não bem-estar dos animais afeta os animais. Neste sentido, as técnicas que mais se utilizam para a pecuária sustentável são o manejo rotacional do pasto, porque afinal, a produção de pasto em parques únicos, para além de degradar os próprios sistemas, os próprios parques de pastagem, também compactam os pastos. Um outro sistema que se pensa da pecuária sustentável é a integração de lavoura, pecuária e floresta. Os famosos sistemas silvopastoril ou silvopastoril, que depois lá no final vamos ver quanto esse é um sistema que nós vamos ver se realmente esses sistemas são rentáveis ou não. Vamos demonstrar através de alguns estudos realizados, que não foram feitos por mim, mas por outra equipa de investigadores. A seleção genética, que aqueles animais que têm maior eficiência ou que aproveitam melhor os alimentos têm tendência também de emitir menos gases, esses gases que nos estamos a referir, que são nocivos para o ambiente. O manejo de dejetos, que podem ser utilizados para caso de produção de adubos orgânicos ou então para a produção de energias em determinados sistemas de produção. Tecnologia de monitoramento e automação, alimentação de precisão, que é mais ou menos similar ao que nós falamos quando nos referíamos da genética e melhoramento animal, o controle integral de pragas e doenças, claro, os animais que menos adoecerem vão engordar com mais rapidez e vão ter tendência, se for sobretudo os de produção de carne, terão tendência de serem excluídos ou retirados rapidamente do sistema. Claro que não vamos precisar ter uma vaca ou um touro ou um boi, tratado de outra linguagem, por mais de 3 anos para que atinja peso ótimo para a produção de carne. Com menos tempo, teremos a carne produzida. Agora, o sistema de certificação e restabilidade. Aqui também é importante certificar aquele sistema onde a carne é produzida com uma tecnologia sustentável. Tecnologias que não danifiquem o ambiente. Essas carnes que são certificadas, que são carne ou leite ou qualquer outro produto, quer seja ovos que são produzidos nessa tecnologia, deviam ter um valor acrescentado. Porém, produzir os ovos dessa tecnologia, os produtos pecuários nessa tecnologia, às vezes não são baratos. E essa certificação torna ligeiramente o produto mais caro. E nem sempre os consumidores estão aptos para pagar o preço destes produtos. Apesar de que alguns também tendem a ser mais baratos. Por quê? Nos sistemas, é uma chamada de atenção aqui, nos sistemas sustentáveis, nem sempre o que é rentável é a produção pecuária, mas se não permite a produção pecuária e o produto que se consorcia com a pecuária é que torna rentável o projeto, o que torna rentável o sistema de produção. Vamos entender isso assim. Lá mais para frente vamos entender por que estou a dizer isso. Porque às vezes se pensa que a pecuária imediatamente que tornou o sistema rentável, mas não é bem assim. O outro produto permitiu que se produzisse a carne. E a carne não danificou o ambiente. Então a pecuária se tornou-se viável nesse sentido, que ao produzir a carne num ambiente que não danifica, ou num sistema que não danifica o ambiente, foi possível e a carne podemos tê-la. Mas o que torna lucrativo a atividade é o outro produto que se adicionou, que permitiu que essa carne fosse então produzida.
E aqui metemos outra chamada de atenção: a sustentabilidade econômica do meio ambiente do setor pecuário deve estar alinhada com a adoção de tecnologia para os produtores de pequena e média escala. Não só a produção industrial deve ser contemplada com tecnologias sustentáveis, senão as de média e de pequena escala também, porque várias pequenas escalas fazem uma grande escala e contaminam igualmente o ambiente e danificam o ecossistema. E mais, são esses os pequenos produtores que menos dominam as tecnologias, que mais tendem a danificar com as queimadas, o desvastamento da natureza e tudo isso. E, portanto, para ir solucionando esses problemas de devastação ambiental, trazemos alguns aspectos como, por exemplo, para um setor pecuário sustentável, não há uma resposta única. Aqui está o que encontrei na internet. Diversidade das situações dos sistemas. Não há uma só organização ou um grupo interessados que pode resolver todos os problemas. Claro, a resolução dos problemas de danificação do ambiente ou da pecuária que não é sustentável não deve ser encarada como uma atividade só dos médicos veterinários. Aqui tem problemas de políticas de Estado, políticas públicas, interesse de vários organismos, que juntos podemos tornar a atividade sustentável. Para um setor sustentável, há necessidade de ação coletiva, concreta e mundial. Claro, aqui volto naquilo que estávamos a dizer. Se os outros países que referi anteriormente, que mais produziam e que também são os que mais danificaram o ambiente, que já danificaram e provavelmente continuam a danificar, dizem que hoje ninguém estabelece uma norma que ninguém mais continue com aquelas práticas. E os outros países menos industrializados, que menos praticaram as atividades, de que é que vão se alimentar? Então, deve haver políticas mundiais conciliadoras para que os países que menos produzem tenham, quem sabe, uma taxa bonificada em aquisição de determinado produto. Aí sim se consegue fazer com que determinadas técnicas ou tecnologias já não sejam aplicadas, porque a alimentação vai chegar de qualquer das formas. Vamos apresentar aqui 3 áreas de enfoque para a sustentabilidade: como cerrar a brecha da eficiência, alterar as práticas, de produção para garantir melhor uso de recursos naturais e melhorar a segurança alimentar, quer em quantidade, quer em qualidade. Para aqui não vamos entrar muito em detalhe para não falarmos quando os alimentos não têm qualidade, também podem trazer problemas de resistência aos antibióticos, problemas de saúde, alimentos podem não se tornar, alimentos podem não trazer segurança ou não se vão apresentar inócuos para os consumidores, então tudo isso deve ser visto para que a pecuária seja realmente sustentável. Restaurar o valor dos campos de pastoreio, ver aqueles resíduos que têm algum valor. Aqui nos referimos muitas das vezes do maneio do esterco, que pode servir de uma fonte energética de qualidade para o próprio sistema de produção, claro, para não depender da energia de outras fontes, pode depender da energia do próprio esterco, energia derivada do próprio esterco. Outros fatores principais para a mudança dessas práticas que nos estávamos a referir deve haver um compromisso. Tem que haver claridade e objetivos bem definidos, tem que haver inovações de tecnologias para a produção e um ambiente facilitador para a aplicação de tecnologias que sejam realmente sustentáveis. Aqui volto a referir: num país onde não haver consumidores de produtos produzidos com tecnologias sustentáveis ou que reconheçam os produtos como bioprodutos sustentáveis, provavelmente é difícil mudar essas práticas. Mas que elas são rentáveis, muitas das vezes sim são rentáveis. É necessário que haja uma base ampla e concreta, quer dizer, os que vão fazer, que saibam fazer. É necessário que haja expressão da vontade política, que nos referíamos recentemente, estabelecimento de metas, objetivos sociais e ambientais por parte do setor, quer público, quer privado, sobretudo para aqueles que produzem. Tem que haver um reconhecimento dos princípios sociais, econômicos, ambientais e específicos que apontam para a sustentabilidade do próprio setor pecuário. Portanto, a grande tarefa dos profissionais, aqueles que se dedicam às atividades, deve ser desenvolvimento, manejo, implementação e fomento de sistemas pecuários que apresentem as seguintes características: sobretudo que sejam economicamente rentáveis e que sejam biologicamente eficientes e ecologicamente saudáveis.
O resto tudo são dizeres que se podem complementar para termos uma atividade pecuária mais sustentável. O manejo avançado sustentável em pecuária reduz o impacto sobre o meio ambiente. Como reduz? A adoção de práticas sustentáveis implica que os produtores devem adotar as práticas sustentáveis para o manejo adequado do solo. Já começamos a tratar aqui, a ser mais específico. Primeiro tem que haver um manejo adequado. A primeira preocupação deve ser com o solo. Uma opinião é o uso de sistemas agroflorestais para a produção pecuária, utilização de tecnologias limpas e eficientes, como estávamos a nos referir dos estercos, para a produção de energia. No caso do desmatamento digo, reduzir o impacto da pecuária no meio ambiente é importante para reduzir o desmatamento para a criação de pastagem. Então, tem que se reduzir o nível de desmatamento para a produção dos pastos. E os governos devem estabelecer políticas e incentivos que promovam a conservação das florestas e a adoção de práticas sustentáveis na pecuária. Ali, como vem aqui, não sei se vem bem aqui, esse verde às vezes faz um pouco de confusão, eu levanto uma pergunta: tem algum valor social uma floresta de abacateiros? Alguém olha uma mata aí aberta que não se produz praticamente nada. Portanto, se algum produtor for a um credor para pedir algum valor para a construção de uma floresta de abacateiros, algumas vezes é mal visto. Portanto, isso não traz só benefício desde o ponto de vista da produção do abacateiro, também do abacate, digo, mas também tem valor desde o ponto de vista ambiental, desde o ponto de vista ecológico. Então, aqueles terrenos que menos são aproveitados, aquelas zonas que tendem à desertificação, podiam ser aproveitados com incentivos ou créditos bonificados para serem reflorestados. Segundo esse autor, que na verdade não disse isso neste ano, mas aqui sim devia haver um número que é 2. Diz isso no ano 2018 e não no ano 2018. A adoção de dietas mais saudáveis e sustentáveis. Aqui, muitas das vezes, também se recomenda aos consumidores a diminuição do consumo de carne ou de produtos derivados da produção pecuária. Isso é uma estratégia que aqueles outros países recomendam. Eu não recomendaria consumir menos carne, eu diria consumam mais carne. Por quê? Uma criança que está em fase de crescimento precisa consumir proteínas de alto valor biológico para melhor sinapses, melhor desenvolvimento cognitivo das crianças. Precisam consumir produtos de alta qualidade. Então, esse incentivo de menos consumo de produtos de cárnicos ou produtos proteicos não é a linha mais ideal. Porém, muitas das vezes se recomendam. Investimento em tecnologias limpas, é o que estávamos a falar agora, para isso tudo ajuda a minimizar a emissão de gases com efeito estufa. Aqui, isto tudo que estava a falar é a parte teórica, é uma parte que todo mundo já sabe. Mas agora aqui, assim muito rapidamente, para não ficarmos aqui muito tempo, vamos falar um pouquinho dos sistemas silvopastoris, os benefícios que têm e se realmente são rentáveis para os sistemas pecuários que sejam sustentáveis. É um exemplo que eu trago através de um estudo realizado, tá? Onde houve um consórcio entre pastagem e eucaliptos. É um sistema que quem vê pensa que é só cultivar eucalipto e cultivar pastagem e depois já está. Mas isso tem uma regra de como se criam. Você vai fazer o sistema silvopastoril com eucaliptos, de qual tipo de eucalipto vai fazer, se com grandes ou qualquer outra variedade. Tem um número de plantas que deve meter para cada hectare que se pretende para o sistema se tornar eficiente realmente. Portanto, vamos vendo o que esses estudiosos fizeram. Avaliaram a importância, o espaçamento e a densidade das árvores para um sistema pastoril. Num sistema meteram mais de 2.000 árvores por cada hectare, com espaçamento de 3 por 1, no outro meteram de 3 por 3, adicionaram apenas 1.000 árvores, e o nível de produtividade para cada sistema silvopastoril que eles criaram, o nível de produtividade é diferente. Uns são mais rentáveis e outros são menos rentáveis em função de como se estrutura o sistema. Portanto, não é só pensar em tecnologia que seja sustentável e seguir o padrão, vamos fazer consórcio entre soja, eucalipto, ovelhas, não. Tem que sempre ver
qual será a densidade ideal para que o sistema se torne realmente produtivo. Aqui avaliaram o efeito do ambiente na composição química das lâminas foliares da braquiária. Claro, produziram com braquiária naquele sistema agropastoril e avaliaram a braquiária que estava entre os eucaliptos, onde havia sombra e onde não havia sombra, e avaliaram o nível proteico dessa braquiária. Claro que a que tinha sombra, os níveis de proteína, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio e magnésio foram diferentes da onde havia sol. No caso, foram maiores significativamente. Isto indica que onde há sombra, um determinado nível de sombra, que não é sombra total, os nutrientes no pasto são melhores e, claro, os animais que consumirem esse pasto têm a tendência de crescimento mais rápido e torna o sistema mais eficiente. Mas lá para frente vamos vendo se o sistema realmente é eficiente ou não. Agora, os sistemas silvopastorilos melhoram a eficiência com a adubação. Claro, aqui é que está a dizer, vai fazer um sistema silvopastoril, mas também com um nível de adubação. E em função do nível de adubação que vai criando, vai implementando, e o nível que vai administrando de ração, ou melhor, do pasto para os animais, vai definindo se o sistema é eficiente ou não. Por exemplo, nesse sistema aqui, não houve adubação, nesse houve uma adubação de 75 e aqui de 150 quilogramas de nitrogênio por hectare. Yeah? E logo, a oferta de forragem foi por 10% do peso vivo, aqui 15%, deram as mesmas quantidades e vem que o ganho de peso do animal foi diferente em cada uma das situações. Claro, mais adubação melhora o sistema e isto permite que os animais, todavia, melhorem bastante o seu desempenho. Os sistemas silvopastoril, como nós falamos, também fixam bastante o carbono. Vê num sistema onde cultivam arroz, só arroz, durante o primeiro ano, e fixa alguma quantidade, mais eucalipto, fixa alguma quantidade de carbono, mas não tanto quando comparado ao longo do prazo, que as árvores estão mais crescidas, quando comparado ao longo do tempo, aos 10, 11 anos, quando as plantas já estão mais altas, já têm mais copa e podem absorver mais quantidade de carbono. E esses sistemas aqui já depois, no primeiro ano é eficiente. À medida que os anos vão aumentando e as árvores crescem mais, o sistema vai se tornando mais eficiente para a fixação de carbono nos sistemas silvopastoril. A seguir, vê aqui a comparação da TIR, né? Taxa interna de retorno, desde o ponto de vista econômico dos sistemas pecuários, quando fazem um consórcio entre plantas e a pastagem. Num sistema de pecuária extensiva tradicional, a TIR é menor que zero. Então, não tem rendimento. Mas quando o plantio, claro, aqui tem dois tipos de plantio. Um plantio debaixo das árvores e um plantio sem debaixo das árvores. Nós estamos referindo debaixo de diminuição da árvore, de árvores no sistema silvopastoril. Vem aqui que a TIR num sistema sem desbaste, com uma densidade de 11.100 e tal árvores por hectare, a TIR é maior, é de 6, quando comparado com um sistema onde há mais árvores. Quer dizer, este número de árvores sem desbaste é o ideal para um sistema silvopastoril onde não se vai fazer o desbaste. Essa TIR é econômica. A TIR nos vai representar a rentabilidade do negócio, o quanto o negócio nos devolve o investimento e a rentabilidade e a lucratividade que pode ter. Já num sistema com desbaste, aí sim podemos pôr mais de 2.000 árvores. Isto, e tem uma TIR na volta de 8%. Isto significa que quando vamos prever um desbaste, diminuição de árvores, podemos aumentar a densidade de árvores. E essa diminuição de árvores que vamos fazer vai tornar o sistema ainda mais rentável. Como vamos ver lá um pouco mais para frente. Na verdade, já chegamos aqui. Produção de madeira no sistema silvopastoril. Quer dizer, no mesmo sistema eu estou a produzir o gado e estou a produzir as árvores. E essas árvores eu posso vender para serralharias, posso vender para empresas de celulose, e isto vai dar uma rentabilidade. E essa rentabilidade vai ser diferente quando haver desbaste de árvore e quando não haver desbaste. Não vamos entrar em detalhe disso, mas o mais importante aqui é retermos que vender
Agora, como vamos vender, se para uma empresa de serralharia, uma para uma empresa de celulosa, vai, de qualquer das formas, vai dar rentabilidade ao negócio. Então, o negócio rende duas vezes, desde o ponto de vista da produção do pecuária, desde o ponto de vista da produção madeireira e minimizar os problemas ambientais. Outros exemplos temos aqui é o sistema silvopastoril, aqui perda do solo, num sistema onde o cultivo é natural, o solo se perde muito mais com degradação do solo, comparando com o sistema onde há cultivo de árvores, há mais compactação, há melhor conservação do solo e não se desgasta muito os solos. Também nível de temperatura e umidade relativa, os solos onde haver nos sistemas pastoris têm tendência de ser mais eficientes. Portanto, é isso que queria compartilhar com os colegas, esperando que tenham muitas dúvidas para conversarmos. Muito boa noite aos que acabaram de chegar. Doutor Moisés, eu Estão aí? estou maravilhada. Sim, alguns vão entrando. Infelizmente, como sabe, o nosso país, as comunicações não são muito fáceis, e que, em certa forma, Pois. inviabiliza, às vezes, a permanência de muitos. Estimado, eu estou muito impressionada e um dos aspectos que me chamou a atenção é a preocupação que teve de fazer referência da necessidade da captação dos pequenos e os médios produtores, não é? Terem acesso a essas novas tecnologias que faz toda a diferença neste setor. Vamos deixar aberta para que os nossos colegas, amigos, possam fazer algumas questões ao nosso doutor Moisés Segunda. Alguém quer perguntar alguma coisa, doutora? Basta só levantar a mão ou então começar a falar apenas. O doutor Leonardo diz que Perfeito. foi difícil entrar, está bem? Muito bem. Doutor Adelino, pode começar. Ah, noite, não sei se conseguem me ouvir. Pode falar, que estamos a ouvi-lo muito bem, doutor. Ok. Bem, o Adelino não é licenciado em medicina veterinária, sou licenciado em aquicultura, mas formado mesmo na Faculdade de Medicina Veterinária. E tive a graça do Dr. Moisés, passei por ele, foi meu professor e desde já o meu profundo agradecimento pelo tema que está a ser tratado neste dia. A minha dúvida consiste no seguinte: nós temos o conhecimento que a tecnologia, ou seja, a produção associada à tecnologia por natureza, traz consigo o aumento do preço do produto. No caso, estamos a falar dos derivados ou mesmo da própria carne. E tendo em conta a realidade do nosso país, eu gostaria que o doutor pudesse me dar uma explicação, na sua visão, como enquadrar na realidade angolana, de modo que possamos fazer a produção com tecnologia, mas a preços acessíveis, que chegasse a, que chegasse à capacidade do bolso daquela pessoa que não tem muita capacidade de comprar quando os preços são assim relativamente altos, porque nós sabemos que quando se faz uma produção com tecnologia, o preço torna também um pouco diferente e face à realidade angolana, então cairíamos naquela situação que está-se a produzir alimentos com bastante qualidades, mas porém poucas pessoas têm a capacidade de adquiri-la por conta do preço. Então, quais são os mecanismos, ou seja, quais são as tecnologias que serão mais adequadas à realidade em que o nosso país se encontra, face à, à,
o contexto socioeconômico que nós vivemos. Muito obrigado. Yeah. Doutora Carla, vamos respondendo pergunta por pergunta? Acho que como nós não temos ainda ninguém, eu acho que seria interessante aproveitarmos e. Perfeito. Boa. Hum. Amigo Mongo, meu colega, meu amigo, é o seguinte, na verdade o que estavas a dizer, eu que nos referimos recentemente, algumas tecnologias, não todas, algumas tecnologias de produção em massa, às vezes são ainda são insuficientes no nosso contexto. Portanto, isso não nos leva à não produção. O que é que se tem que fazer aqui? Aquilo que estamos a referir. Há determinados problemas que não resolvem os médicos veterinários, não resolvem os produtores. Alguns problemas devem ser entendidos como um problema conjuntural que deve uma base enorme de fatores ou uma quantidade de fatores deve ser avaliados. Por quê? A carne produzida com tecnologia brasileira, por exemplo, nós podemos adotar essa tecnologia brasileira. Yeah? A mesma tecnologia, como eles produzem, nós também podemos adotar essa tecnologia e produzir. Porém, nós temos uma base rota, onde o setor de produção de ração, por exemplo, não segue a mesma direção que a nossa. Nós teríamos que importar cereais para produzir ração, teríamos que importar uma série de insumos, tá? E não só, o nosso salário mínimo nacional não é igual ao salário mínimo de outros países. Porque se o nosso salário mínimo nacional é baixo, não temos a mesma capacidade de compra de determinados produtos. Então, aqui, o que resolve o problema de salários mínimos nacionais não são os produtores. O que resolve esse problema é uma política pública. Porque senão é isso que leva muitas empresas, às vezes, à falência. Esse problema nós não conseguimos resolver os produtores, mas sim nós podemos aproveitar esse nicho, essa oportunidade para, em função de algumas tecnologias mínimas, aumentarmos tecnologias locais, aquelas que não são tão, como é que eu podia dizer? Não processos tão tecnificados, mas aquelas tecnologias mínimas que permitem produzir e produzirmos. Não sei se alguém tem opinião contrária, também pode dizer. Essa é a minha opinião. É Boa interessante. noite. Um Boa exemplo com o noite. Adelino, nós, quando fizemos no curso de aquicultura, posso continuar? Quando fizemos o curso de aquicultura, tivemos dificuldades para comprarmos por exemplo, tivemos dificuldades para construir os tanques. Tivemos que adotar uma tecnologia local. Construímos os tanques de peixe com tubos PVC, se lembra? Tivemos que adotar uma tecnologia inventada por nós para podermos ter aquela produção que tivemos. Se lembra? Mongo. Sim, doutor, lembro, doutor. Yeah, já sei. Perfeito. Yeah. Muito bem. Eu acho que temos agora o Sabino Henriques. Alguém mais? Mas antes de passarmos ao Sabino Henriques, já aqui um comentário do Bruno Silva. Angola tem potencial para produzir e exportar. Tem terra e água em abundância. O que falta é o que o doutor fala, o emprego de políticas públicas, crédito aos pequenos e médios produtores. Concordo também. Não sei se o doutor quer dar algum parecer mais a esse Perfeitamente. aspecto, não é? Eu acho que ia entrar agora o Sabino Henriques. Na verdade, Uhum. Ok, boa noite a todos. Boa noite, Dr. Moisés. Já faz tempo que não interagíamos, manda aí, desde, colega pronto, Sabino. foi também meu professor no Acocungo, foi na faculdade. Me lembro ainda daquela situação no terceiro ano por causa do meu cabelo pintado. Pronto, mas não deixa de ser uma grande Já cortaste, né? referência. Não, agora está ao contrário, está crescido, até a barba está Ai, pintada. Pronto. É assim, na verdade Sabino. Pronto, na verdade eu antes queria também, alguma parte já foi respondida, mas eu queria crescer aqui. Pronto, é uma questão que eu também tenho. Por que razão é que nós não temos, em alguns casos, não sei se já tivemos aqui,
nesse tipo de reunião, convidarmos o pessoal ligado ao Ministério da Agricultura, no sentido de nós, enquanto médico veterinário, passarmos a nossa visão quanto à situação produtiva, naquilo que a gente acha que é possível fazer, aquilo que a tecnologia que é necessário adquirirmos para termos uma pecuária sustentável e aquela que responde ao padrão nacional e, quem sabe, também passarmos a exportar a carne, tal como faz, acho que o Botsuana, né? Pronto, a minha questão é se, enquanto cientista, enquanto acadêmico, já tiveram esse encontro com o Ministério da Agricultura, onde também levou essas preocupações, levaram, né? Nesse caso, levou-se essas preocupações, e o que é que se diz nesses encontros? Doutor Moisés, era importante informar ao Pois, colega boa Sabino que pergunta. isto Mas sabem que é uma. sim, sim. Mas eu dou ao seu critério, é só para avisar que isso é uma iniciativa da Ordem dos Médicos Veterinários para falarmos. E eu vou dar a palavra ao doutor Moisés que responda com a dignidade técnica necessária. Perfeito. O Sabino fez o que nos referimos. O resolver o problema da pecuária não é só problema dos médicos veterinários ou dos produtores da pecuária. É um problema integrado. Os agrônomos são chamados também para a produção dos alimentos para esses animais. É aqui onde falamos, é tão caro nossos cereais para a produção de ração, mas o Estado tem aquele programa, não sei se não quero falar do programa dos outros, não sei como é que eles desenharam, sabe o Plano Agrão. Isso podia, se realmente funcionasse, podia resolver de que maneira os problemas do país com a disposição de cereais para a produção da ração animal. Nós temos autossuficiente, entre aspas, de ovos, mas onde é que compramos a ração? E se desenhamos projetos de pecuária realmente a nível do produtor, do pequeno produtor, que são mesmo rentáveis, isso tudo tem que ser dito, tem que ser analisado. Porém, há aquele programa do Ministério da Agricultura, o Panagrão, que está aí. Como ele anda, eu prefiro não falar disso. Se alguém tiver uma opinião, se calhar eu aceitaria que falasse. Porque há um programa e é verdade o que o Sabino está a dizer. É necessário que se sente a uma mesa com os colegas agrônomos, os políticos, os produtores pecuários, para junto irem comatando determinados esforços da cadeia produtiva. E vai estar a cadeia produtiva. Alguém tem que produzir ração, outro tem que produzir. Só mesmo na produção da ração, alguém tem que ser fornecedor de premix, alguém tem que ir para o Namíbia ou para o Benguela, queimar arroz, uma série de atividades que podem ser realizadas. Isso tudo gera rentabilidade e gera emprego até para pessoas que realizam isso. É Sabino, fica mais ou interessante. menos esclarecido? Pronto, estou esclarecido, mas é aquilo que eu coloquei como, pronto, uma proposta também, se calhar nas próximas reuniões Pois. semelhantes, sempre convidarmos alguém ligado ao Ministério para estar abalizado dessas situações, porque é assim, pela experiência que eu tenho enquanto eu trabalhei no serviço de veterinária, existem aí muitos planos para implementação da pecuária, tanto de pequenos e grandes animais, mas são planos que ficam simplesmente no papel. Eu tenho, por exemplo, comigo aqui uma brochura tão grande sobre o plano da implementação de pequenos ruminantes e aves, desde 2017 e até o momento não vejo nada a ser implementado. Provavelmente eles também precisam de um suporte nosso e naquilo que é possível, quando termos essas reuniões, se calhar nas próximas reuniões, se possível, fazer mesmo um convite dirigido a alguém para participar também dessa reunião aqui com os médicos veterinários, a gente transmitir aquilo que é a nossa visão no que diz respeito à pecuária, pronto, o setor pecuário no geral, e dizer que estamos aqui para contribuir com conhecimento, né? Realmente, Sabino, faz todo sentido. Também concordo. Estimado Moisés, Dr. Moisés, temos aqui o colega Edi Pedro, que também quer dar a sua contribuição. Edi, por favor.
É de Pedro, manda aí. Edi Pedro, tens que ligar o microfone. Boa. Sim, sim. Boa noite, doutor. Boa noite, doutor Moisés. Desde já agradecer com a belíssima Viva. apresentação que nos brindou. Eu tenho algumas questões. Sim. A minha questão vai no seguinte. Segundo os dados do RAP 2020, as empresas agropecuárias familiares são a que contribuem com o maior efetivo do gado, são responsáveis por uma boa parte da produção nacional. E a sua produção é, é em sistema extensivo, com uso de pouca ou nenhuma tecnologia que que aumente a produtividade desse sistema. O seu pastoreio geralmente é, é, é característico, por exemplo, nas zonas do sul da Angola, a transumância, causando o sobrepastoreio de uma vasta área de pastagem. Sem esquecer a agricultura itinerante, que muitas vezes a procura por solos cada vez melhores com o desmatamento de árvores contribui para aquilo que são as alterações climáticas. A minha questão é a seguinte: que estratégias podem ser adotadas para incentivar os produtores familiares a produção sustentáveis e que tipo de incentivos a nível de política pública podem ser criadas para estimular esse tipo de produção? Uau. Edi, grande pergunta. E por isso que na apresentação, por isso anteriormente a doutora Carla recalcou que é importante contemplar os pequenos produtores neste programa, nos planos de produção sustentável. E o que estava a dizer é bem verdade. Os pequenos produtores são a maioria. Um mais outro degradam bastante o ambiente, como estava a dizer. Agora, uma estratégia assim muito rápido, é valorizar o produto dessa população, ensinando ou certificando em cooperativas, por exemplo, produtores do produto, do determinado produto, queijo, ovo, sei lá, que produzem com tecnologia X, recebem um certificado. Só a certificação desse produto abre mercados. Eles, ao saber que a certificação do seu produto recebe mercado e a certificação deles está dependente da produção com tecnologia sustentável, vão degradar menos a natureza, porque a certificação traz valor agregado ao produto. Por exemplo, vou lá dizer, se nós tivermos que produzir, vamos lá dizer, temos que produzir queijo de leite, ou melhor, tivemos que produzir queijo de leite de cabra. Queijo de cabra, digo assim, queijo de cabra, produzido com cabras no sistema silvopastoril. E vem mesmo assim não certificado. E aí o outro colega, que já estou a ver aí, um amigo, o governo, por exemplo, entende que um sistema silvopastoril danifica menos o ambiente. Então se interessa em comprar só o queijo de cabra dessa que vem certificado. Estás a ver? E isto abre mercado. Então há que ensinar as populações que produzam desta forma. Claro, também aqueles que financiam projetos deviam financiar projetos que vêm com esses dizer, vai produzir com tecnologia amigável ao ambiente. Isso são todas estratégias de incentivo a essa população. Se calhar incentivar com um crédito, incentivar com redução de determinado imposto, isso tudo faz que a produção concorra para uma produção sustentável. Por isso que eu estava a dizer que isso não é uma ação de um só grupo, é ação de vários grupos. Quem dá o crédito não são os produtores. Quem define as políticas públicas não são os produtores. Tá vendo? Aqui tem políticas de Estado, tem políticas de muita gente, até a banca pode incentivar isso, cedendo créditos a empresas que produzam determinado produto com tecnologia amigável ao ambiente. Me fiz entender. E agora, desde o ponto de vista, nós, os técnicos, temos aqui explicando que essa forma de produção não tem continuidade a longo prazo, mas se mudares para a tecnologia do tipo X, podes ter igualmente produtividade. Vamos juntos?
Eu concordo também, eu acho muito interessante esse seu cuidado, estimado, de colocar o profissional no âmbito da parceria com outros profissionais. É muito interessante e eu acho que é o cenário para o futuro. Essa atuação multidisciplinar é muito interessante e obrigada por esta abertura, por esta postura. Estimado, temos aqui o doutor Quilanda Ngoma, por favor. Sim, boa noite. Eu queria aqui, primeiro, realçar ao Dr. Moisés, que também é meu tutor. Tenho uma pergunta muito simples. Na questão da utilização do sistema de silvopastoril, nós temos a noção que utilizamos mais os gados autóctones na população, que em Angola, neste caso, é o maior, é que mais produz os animais autóctones. Nós temos que os gados de raças autóctones têm uma duração muito longa no seu desenvolvimento, seja ele corporal, na própria reprodução de nascimentos dos outros vitelos e o ganho de peso. Então, isto também contribui muito para o aquecimento global. Para tal, eu tenho a pergunta, doutor, como é que fica na questão por mais que utilizamos o sistema de pasto silvo ou pastoril, ainda assim, essas raças que nós cá utilizamos nos permitem ainda o aquecimento elevado do ecossistema. E como é que ficamos mesmo utilizando os sistemas de silvopastoril? Obrigado. Diodoné, essa pergunta eu vou aproveitar e responder com a opinião do colega Zeloso Tiago. Valeu, colega Zeloso. Ele fala da seleção de raças e introdução de raças melhoradas. Claro, isso é importante, porque essas nossas raças nativas, não têm, a aptidão delas de crescimento é muito lenta. O que estavas a dizer é verdade. Se eu vou manter uma vaca por 2 anos, 3 anos para ganhar 300 quilos, vai estar a contaminar o ambiente durante 2, 3, 4, 5 anos. Então, o que é que eu faço? Eu melhoro, eu introduzo raças melhoradas ou faço cruzamentos com raças nativas para aproveitar os caracteres de resistência. Primeiro, cruzo as nossas raças com raças melhoradas para aproveitar o caráter de resistência. E outro, tem que cultivar pastos e ensinar ao produtor que a fazenda não pode ser um lugar de coleção de animais. Tem que ter um propósito produtivo, tem que ter metas, tem que saber que tem que fazer negócio pecuário. Não pode ser um colecionador de espécies pecuárias. Tem que ser alguém que queira fazer negócio pecuário. Nasceu o bezerro, engordou em quanto tempo? 16 meses, 18 meses, está a ir ao abate. Que ir colecionando, que depois não tem áreas de pasto. Porque um sistema, por exemplo, eu tenho uma fazenda com 15 hectares, por exemplo, eu posso produzir determinado, se considerar um hectare, não é um número real, 1 hectare por cada cabeça, unidade de gado maior, por exemplo, e eu passar dos 15, de repente tenho 50. Onde é que eu vou pastar as outras? Então tem que definir, depois já tenho sobrelotação, começa a ter outros problemas, não consigo suportar o sistema, começa a ter vários problemas de várias ordens. Então tem que se aprender a fazer negócio pecuário. Introduzir espécies melhoradas, cruzando com as nativas, por causa do caráter de resistência, é bom. As nossas nativas, às vezes produzem, mas não. Algumas, claro, dando boa alimentação, também podem ter algum valor, mas a resistência neles, pelo menos, já está estabelecida. Eu podia dizer isso assim rapidinho, Diodoné. Fica bem? Estou de acordo com o prof, né? Porque isto, como o professor já citou há pouco tempo, que também carece um apoio ou medidas que vêm da parte política, das pessoas que regem o país, para que possam também sustentabilizar estas populações, porque acredito eu que essas populações não têm capacidade ou valores suficientes para poder fazer a aquisição de raças melhoradas. Mas se o governo ou os políticos ajudarem-nos desta maneira, acho que faria muito bem e ajudaria a Angola a crescer e a combater esse problema do aquecimento global. Sim, Diodoné, deixa eu só adicionar um detalhe aí. Olha uma coisa.
Às vezes se pensa que a nossa forma de atuação às vezes é muito diferente, desde o ponto de vista também dos políticos. Às vezes se pensa que temos que distribuir gado à população, enquanto que pegar nos cientistas, criar um banco de sêmen, yeah? Determinada população pode ter o seu gado inseminado com o sêmen colhido em algum lugar. Uma tecnologia é uma coisa que se propaga rapidamente, mas não vamos nos meter isso para os colegas do ISV, depois eles sabem o que é que vão fazer. Isso é só uma coisinha assim rapidinho para não entrarmos no campo dos outros, yeah? Mas na Ah, verdade é o que estavas a dizer e eu concordo plenamente. Há que incentivar. obrigado, obrigado. Doutor, eu acho que nós Será temos. será que posso intervir, por favor? Só para pegar uma deixa ali sobre a questão de colocar a foice em seara alheia. Eu creio que nesse fórum não se trata tanto de a gente se meter ou Não não se trata disso, né? em área alheia. Portanto, estamos aqui a discutir, vamos lá dizer, soluções. Portanto, qualquer proposta pode ser avaliada e Perfeitamente. eventualmente aceita. Portanto, o conhecimento não é de ninguém, o conhecimento é de todos nós. E ele pode ser partilhado. Quem tem ideias Perfeito. pode partilhar as suas ideias e podem ser aceitas. Portanto, o ISV não é dono de conhecimento, né? Aquilo é uma instituição pública, pode não estar a pensar numa coisa ou noutra, e alguém que está afeta numa outra instituição pode fazer proposta e penso eu que podem ser aceitas. Portanto, se a pessoa que não ouve Muito a obrigado, opinião doutor. dos outros, não vai a lado algum. Portanto, eu penso que aqui, quando nós estamos aqui no Obrigado, doutor. fórum proposto pela Ordem dos Médicos Veterinários, deve falar como técnico. E depois leva-se em conta ou não a proposta, isso é outra Obrigado. conversa. Portanto, não é seara alheia. Portanto, é de todos nós, como médicos, nessa qualidade, estamos aqui a falar. Perfeito, obrigado, doutor. Portanto, eu penso que seria bom. Mas já agora, Obrigado, queria doutor. aproveitar. Perguntar alguma coisa. Eu não sei se até seria uma pergunta. Já que o assunto veio já a calhar, praticamente foi levantada aqui a questão do melhoramento do nosso gado, que tem muitas implicações, né? Evidentemente, nós estamos com um problema, o de preservar primeiro o nosso patrimônio, porque nós tínhamos que conhecer primeiro o nosso gado, não é? E depois é que poderíamos pensar em programas de melhoramento, porque quando você vai cruzando, conforme às vezes acontece, você perde um patrimônio que se calhar hoje que não conhecemos e que pode ter muito mais qualidade do que a gente imagina. Portanto, eu penso que esse seria o primeiro ponto, começar por conhecer o que é que nós temos. E, em segundo lugar, ver o contexto em que esse gado, o nosso gado, é criado. Portanto, os que estão, a maioria do gado do país está na zona sul, e lá no Cunene, parte da Huila e Namibe. Portanto, aquela zona é uma zona ou árida ou semiárida. Portanto, não é árida ou semiárida. Portanto, as condições de trabalho serão totalmente diferentes Faz favor, atende o seu telefone. As condições de trabalho serão totalmente diferentes das condições de quem está numa fazenda. Ali não se trata de fazendas como tal. Portanto, são concessões familiares com algum espaço e geralmente vivem da transumância. Né? Fazem ou uma transumância curta ou uma longa. Portanto, isso tem que ser tido em conta. E alguma coisa que, se calhar, muitos de nós não partilhamos é o facto das pessoas que fazem a transumância, os pastores fazendo transumância, passam por áreas. E em algumas dessas áreas, hoje as condições são muito difíceis. Portanto, ou não existe mesmo pasto no percurso, e também não há assim muitas árvores, se podemos dizer. Não há, ninguém plantou lá árvore. E mesmo a própria água, às vezes, é difícil para ser encontrada. Quer dizer, que eles devem andar quilômetros e quilômetros antes de encontrar uma fonte de água, fazem lá uma paragem, comem um pouco, se houver comida, algo a comer na área, depois continuam o trajeto até ao ponto final da transumância.
Portanto, agora, falando nisso tudo, eu gostaria de saber se o doutor Moisés refletiu um pouco sobre a dificuldade que se vive naquela área quanto à criação, tendo em conta a capacidade, porque existem potencialidades evidentes que podem ser transformadas em algo real e que melhor a produção dessas populações sem se desfazer da transumância. Portanto, não sei se me fiz entender. Ok, deixa lá ver. Deixa tentar, doutor. Sem se desfazer da transumância, porque a transumância vamos entender nesse caso como uma questão cultural, é um hábito deles. Eles gostam de fazer assim. Mas Bom, nós é bem que temos aqui, quer dizer, o contexto, na minha o reflexão, eu contexto diria assim. geográfico também obriga a isso, não é só cultural, penso eu. O contexto geográfico, a própria realidade, né? Quer dizer, são vários fatores que contribuíram para que eles transumassem. Portanto, não é bem uma questão só cultural, quer dizer, que se tornou cultural hoje, mas há fatores que determinaram isso, né? Eles tiveram em conta, vamos lá dizer, a disponibilidade alimentar, inclusive da água, nas zonas de residência definitivas, podemos dizer assim, para as áreas de transumância, onde encontra outras condições melhor quando a situação se torna difícil na zona de origem. Portanto, isso tudo, quer dizer, há um problema de disponibilidade que determinou um pouco também isso tudo. Por isso, agora pergunto se as na verdade, a tecnologias que reflexão temos disponíveis hoje, se nós podemos ajudar, em que medida nós podemos ajudar para que para a nossa reflexão, não é que haja uma resposta toda festa, porque não toda feita, porque eu não acredito que isso exista. É nossa realidade, ainda se está a trabalhar e as circunstâncias não nos ajudaram muito para termos, digamos assim, propostas viáveis, se calhar, ou sustentáveis para ajudar aquelas comunidades, mas vamos refletindo em ver como ajudá-los de facto. É nesse âmbito, não é que seja uma resposta pronta. Doutor, na verdade, não é essa a ideia. É para discutirmos mesmo. Pois, na verdade, a mim chama muita atenção esta zona que o doutor se referia, porque os problemas nessa região têm tendência de ser cíclicos. Cíclicos de que sentido? A época do ano que tem enchentes, a época do ano que tem secas. Então, quer dizer, aqui o que nos falta, mais que um problema só dos pecuaristas ou dos produtores, volto a referir, é uma integração, são grupos multidisciplinares para definirem políticas próprias para atuar nesse segmento. Por exemplo, nessas zonas, tem a sorte de ter os pastos mais doces do país. E os solos por si só, podem não ser produtivos. Eu diria assim, os solos normalmente são algo que deve estar aí para assegurar, é como um substrato para assegurar uma planta. Então, se podiam planificar zonas de pastoreio com pastos adaptáveis à zona, para então melhorar esse negócio dessa gente que está aí nessa zona. Essa é a minha opinião, porque nós tivemos a seca. A seca aí perto, por exemplo, nessa zona não vou dizer assim, nessa zona, há seca, mas o país ao lado tem água. Com o doutor Moras, desculpe lá citar aqui o nome do outro profissional, ele parece que está aí também, não sei se eu vi aí. Com o doutor Moras fizemos uns estudos há tempos, ele nos mostrou uma zona que havia água, de um estudo topográfico, nos mostrou uma zona, quando éramos muito miúdos ainda, havia água, mas que nunca ninguém tinha explorado essa água daí, que no tempo colonial se explorava. Então, era continuar a fazer estudos específicos na zona e ver que plantas se adaptam, a que profundidade é a água, que locais há água, para então se definir planos de produção específicos para aquela zona. E ensinar as famílias que não precisam ter aqueles, provavelmente, lotes de animais muito grandes. Podiam ter lotes mínimos, mas que sejam produtivos ao longo dos tempos. Essa é uma opinião assim muito rapidinha que eu tenho para isso. Se calhar
em algum momento encontramos mais tempo para conversarmos acerca disso. Mas sim se pode melhorar muito e se pode fazer muito para que aquela zona, esses problemas de transumância e pouca produção, pouca produtividade se continuem e se proliferem por tantos anos. Porque eu me lembro que desde pequeno que eu fui para a universidade, sabia que aquela zona havia, no ano é enchente, no outro ano é seca. No ano é enchente, no outro ano é seca. Mas nos últimos anos, sabemos que parece que construíram aí um canal de irrigação, se não estava bem feito, mas tudo isso são conversinhas, pelo menos há uma tendência de melhorias. E que, sentando à mesa, conversando acerca disso, dessa zona do país, ainda se pode produzir e muito, evitando esses problemas de transumância que também só trazem outros problemas, porque depois, se verem, temos uma colega agora que está a fazer um trabalho da PPCB, por exemplo, está a tirar em vários pontos do país e está a estudar se esse fator transumância influencia no aparecimento dessas doenças ou não. Esse é um dado importante a ter também, porque essa transumância, qual é o benefício que nos traz a longo prazo ou a médio prazo? São os animais de um lugar a ser transportados de um lado para o outro, a deixarem tudo que tem que deixar. É um campo vasto para conversarmos e encontrarmos. Estimado Salvador Almeida, era desligar o microfone. Muito bem. Doutora, eu queria só aproveitar para ler aqui umas mensagens. Temos aqui a doutora Elsa, que dá os parabéns. Fiquei muito sensibilizada com o impacto da exploração pecuária no ambiente. Pela emissão de gases com grande efeito voltado para as alterações climáticas. Deseja-lhe sucesso na sua jornada. O Dr. Luís Augusto diz que tem uma contribuição relativamente ao assunto da produção pecuária versus políticas, por isso nós gostaria de chamar o Dr. Luís que pudesse falar. Já fizemos referência à seleção de raças nativas, a introdução de raças melhoradas, que o doutor também, de certa forma, aproveitou para complementar uma resposta. Temos aqui o colega Euclides Zumba, faz referência que a certificação do produto, conhecida também como avaliação da conformidade, é um processo sistematizado e acompanhado e avaliado de forma a proporcionar adequação, se não me engano, é isso, não é? Grau de confiança de que o produto atende a requisitos pré-estabelecidos com normas e regulamentos técnicos nacionais e internacionais. Estamos a ir, o colega aqui vai no sentido da questão da regulamentação, da legislação do setor, melhor, está bem? O Edi Pedro, na produção familiar, a criação sustentável será mais viável por ser o setor que mais contribui. Estimado, gostaria de chamar o Dr. Luís Augusto, não sei se ele está online. Sim, doutora, estou assim online. Muito bem, por favor, esteja à vontade. Sim, primeiramente, boa noite a todos os ouvintes, a todos os colegas. Parabenizar o doutor Moisés Segunda, dizer também que foi meu professor no médio. Só não tive a graça de ser o meu professor na faculdade, mas tenho boa referência do professor. Dizer aqui que a situação técnica e a situação política do país, evidentemente cá entre nós temos que ser os mais abertos e transparentes possíveis. O que é que acontece? A nível de políticas no país, não é que os políticos não sabem os problemas que nós pecuaristas vivemos. Mentira, sabem sim, porque muitos dos principais produtores a nível de pecuária ostentam também grandes cargos políticos e sabem qual é a dificuldade que nós vivemos. Entretanto, o que é que eu penso? Mesmo que chamamos aqui um técnico ligado ao Ministério da Agricultura, praticamente, se calhar vai falar 5 minutos e nós vamos lhe sufocar. Por quê? Porque todo mundo vive cada realidade, vive cada situações que gostaríamos de levar a nível superior, mas a nível superior já tem esse conhecimento. O que eu entendo é que sim,
A única coisa que nós, o nosso executivo ou o país não aceitou é que se quisermos ter uma pecuária sustentável, se quisermos ter uma pecuária produtiva, nós temos que fazer investimento. Investir na pecuária não é fácil, requer muito dinheiro. E o país, como está nessa corrida de criar políticas de investimento que dão retornos imediatos, a pecuária, infelizmente, ainda não se enquadra nesta área, porque o investimento da pecuária, para nós colocarmos ela minimamente estável, o país terá que gastar muito. A questão é, será que estamos dispostos a isso? Claro, nós como técnicos, para nós isso seria uma prioridade, mas para a política não é prioridade. Mas os políticos sabem, sim, que nós vivemos esses problemas. Então, o que nós devemos aqui fazer, e sempre estamos a lutar, e também na pessoa da doutora Carla Fernandes, sei que tem feito isso, é levarmos cada vez mais a nível superior aquilo que são as nossas dificuldades e aquilo que é o caminho que o setor pecuário no país tem que adotar. Mas é uma questão só de lembrança, não é porque as pessoas não sabem, os técnicos não falam, não. Os técnicos falam, os técnicos mandam o relatório, os técnicos discutem os relatórios, mas quando chega na hora da execução, como vai pesar no bolso, então fingimos que é como se os políticos sofressem de alguma demência ligada ao setor pecuário, mas não sofrem de demência, sabem sim desses problemas. De maneira que sim, eu até tenho um slogan, opa, fazer pecuária em Angola é para fortes, isso é verdade. Por quê? Porque até para você mandar um exame laboratorial de uma fezes a nível de laboratório, opa, tens que discutir ainda com o proprietário, às vezes, da fazenda. E se não lhe saberes convencer, tu não consegues levar as fezes, porque ele é que tem que pagar os exames, por exemplo. Então, isso é uma questão. A pecuária em Angola subcarrega muito o técnico, porque nós não temos os serviços fáceis. É bom que nós partilhemos conhecimentos com colegas, com professores, que têm experiências de outros países, já estiveram lá, já viveram, já estudaram, nos trazem para despertar mais aquilo que é a nossa consciência. Mas agora, o problema é que o país também não está preparado, ou não sei se considero, vou considerar mais ainda um pouquinho a política, não está preparada para trazer toda a tecnologia de fora, para ser implementada cá dentro. Até porque nós, os técnicos, também, se calhar, não estamos preparados ainda a este nível de receber essas tecnologias que já usam lá para fora. Mas, claro, não é uma culpa técnica. Por isso, nós, os técnicos, vamos continuar a lutar, vamos continuar a fazer ouvirem a nossa voz, até pelo menos que os que estão a vir não vivam os mesmos problemas que nós vivemos hoje, porque é só falta de boa vontade para que as coisas deem certo. Então, eu sei que ao nosso nível, nós se calhar não conseguimos fazer ouvir a nossa voz de maneira as coisas a se resolverem da noite para o dia, mas a forma como nós vamos falando, vamos intervindo a cada nível que nós estivermos, acreditem que vamos sempre fazer alguma diferença e, opa, que só um dia vamos sonhar com uma pecuária minimamente estável ao ponto de nós conseguirmos ter ou controlar a nossa produção a nível interna. Então, pronto, é esse mero contributo que eu queria dar diante ao tema e dizer que fiquei satisfeito com a abordagem aqui do tema e as diversas contribuições. Obrigado. Doutor Moisés, não sei se quer falar, comentar sobre esta excelente explanação do doutor Luís Doutora, Augusto. o que chamou-me curiosidade, sim, chamou-me a atenção algum dado que normalmente eu eu tenho uma pecuária, em função do que o Luís estava a dizer, que às vezes, em alguns momentos, eu considero como uma pecuária de risco, de um risco para a saúde humana. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, os colegas vão ver se fica encaixado ou é verdade ou mentira. Nós temos muitas fazendas em Angola que produzem ovos.
O tal famoso produto que nós temos, que é autossuficiente em Angola por enquanto, o ovo. Portanto, nenhuma fazenda, eu não conheço uma fazenda que faz pelo menos o teste de salmonela. Se faz um teste de salmonela, talvez mandam para um laboratório, que nós temos os laboratórios escassos também. Então, há que supervisionar os nossos produtos. Neste sentido, o que eu estou a dizer, o que é que eu quero dizer? Em função do do que o colega Luís estava a dizer, precisamos continuar a falar e mostrar os riscos da atividade se não for controlada. São puras bombas biológicas que estão a ser produzidas cada dia. O nível de salmonelose dos hospitais, aquilo que tratam de tifo, quantos serotipos nós temos no país, ninguém sabe. Ninguém sabe. E associado isso a isto aqui, mais que problema, há uma oportunidade também, que às vezes é frustrada, o setor empresarial. Um dos colegas aqui pode decidir criar um laboratório. Como há muitos laboratórios humanos aí para fazer, digo, testes de malária e tal, também podemos criar vários laboratórios como negócio, ensinando a população ou os produtores antes, e a população que só, primeiro, a população só deve ser ensinada a consumir produtos testados, e assim os produtores serão obrigados a testarem os produtos para determinados micro-organismos. Se a população exige que sejam testados os produtores vão testar. E se os produtores se veem na necessidade de testar, nós temos negócio para fazer. E a cadeia começa a ficar completa e faturarmos. Mais ou menos isso que queria adicionar ao que o Luís estava a dizer. Excelente, excelente. Eu não sei se aqui o Edi quer voltar a falar, porque ele faz aqui referência que seria muito bom o resgate da extensão rural de Angola, pela importância que o extensionista tem na mudança de atitudes e comportamentos dos produtores familiares. Edi, queres voltar a comentar esse aspecto? Não tenho muito a comentar sobre isso, doutora Carla, porque para as pessoas que trabalham, para os técnicos que trabalham a nível dos produtores rurais, podem concordar comigo da dificuldade, a dificuldade que os técnicos têm na mudança de consciência das comunidades, que é muito influenciada também com o grande isolamento que essas comunidades estão, a falta de serviços públicos como a educação, a saúde. Então, encontram-se muitas das vezes consolidados naquilo que são os conceitos que possuem. Então, a metodologia de funcionamento da extensão rural, do extensionista, um grande setor, uma grande instituição que foi criada em 1971, que muito contribuiu para o desenvolvimento da pecuária que tínhamos nos tempos passados. Seria muito bom que esse tipo de abordagem, que instituições como essa fossem ser resgatadas a nível do Ministério da Agricultura, conforme fazia já referência pela importância que tem o extensionista na mudança de consciência dos produtores rurais. Acho que é tudo. Doutor Moisés, quer comentar alguma coisa? Não. Estamos bem. Eu, com muitos aspectos, concordo com o colega. E o resto é avançar. Deixa avançar. Eu concordo com tudo. Estimado, eu acho que já estamos com 1h30 maravilhosa de uma aula magna vindo de um excelente professor, com dados os seus alunos estiveram aqui e não sou eu que digo, são os próprios alunos. Gostaria só de saber se temos algum dos nossos amigos, colegas e profissionais que gostaria de, digamos, ter algum aspecto mais que queira falar com o estimado Dr. Moisés Segunda. Se não, estimado, eu acho que nós podemos, de certa forma, encerrar. Só queria era fazer-lhe uma provocação.
eu vi no seu CV que tem uma pós-graduação na questão da elaboração de projetos e eu não sei se daqui a 6 meses, estimado, voltamos a estar cá e pensarmos em abrir os horizontes para os profissionais da área do setor médico-veterinário agrónomos possam começar a capacitarem-se na elaboração de projetos. Porque uma coisa é vontade de ganhar dinheiro, outra coisa é equacionar o sistema. Mas o nosso doutor, eu não sei se o doutor Moisés sabe que o doutor Lando é o nosso presidente da mesa da Assembleia. Estimados, deixam-vos apresentar e é mais ou menos essa oportunidade que nós temos. É o presidente da Assembleia da Ordem dos Médicos Veterinários e neste momento também quero dar-lhe uma palavrinha simpática. Doutor Lando. Sim, doutora Carla. Boa noite, doutor Moisés. Eu pedi, levantei a mão só para dizer que a conversa que iniciamos aqui, penso que não acaba, porque, na verdade, levantou alguns problemas. E algum trabalho foi feito, e nessa base penso que se pode fazer mais outras coisas que estão por fazer, para, digamos assim, ir dando resposta às perguntas que se nos colocam. Portanto, o caso concreto daquilo que eu falei sobre, por exemplo, o sistema ILPF, a questão da solução que se está a dar à bronca das águas no sul, né? Portanto, agora tem o canal do Cafo, haverá mais, acho eu, dois canais, ou mais um, não tenho bem presente a coisa agora. Há aí uma série de barragens a ser construída, não só no Cunene, como também no Namibe. Então, significa dizer que algumas respostas estão em curso, né? Naquilo que diz respeito à água. Mas a água só não chega. Portanto, precisamos, de facto, de ter o pasto e árvores. Eu tive algumas oportunidades de andar por lá e notei que havia zonas que eram praticamente arenosas. Portanto, você não encontrava lá, quer dizer, o gado passa e aí não come. Portanto, até vale a pena estar no deserto, que eles aproveitam digamos assim, a comida invisível, mas eles estão a comer do que está lá naquela areia. Portanto, por isso penso que a conversa deverá continuar, se calhar não tanto em jeito de conversa, mas em jeito de trabalho. Portanto, era essa que eu queria fazer aqui antes de nos despedirmos. Obrigado, Tolando, obrigado. Consideramos isso. Obrigado. Ok, obrigado. Estamos juntos. Obrigado. Doutor, antes de fecharmos a nossa reunião, não sei se gostaria de trocar umas ideias para finalizarmos o nosso encontro, com promessa de novos momentos juntos. Sim, doutora, na verdade para nós foi um momento bom. Sei que entenderam muito o portunhol aí, nos esforçamos bastante, chegamos recentemente, mas é assim. Depois já vamos afinar isso. Nós prometemos, no próximo encontro, podemos falar de desenho de projetos. Aprendemos a desenhar projetos pecuários, avaliar financeiramente, economicamente e determinar indicadores de produção. Claro que sim, podemos planificar. Em algum momento trabalharmos esse tema. Estimados colegas, amigos, ex-alunos, aliás, professor é nosso sempre professor, nós tivemos hoje com Moisés Nunda Segundas, escrevi bem, disse bem agora? Bem feito, sim, está bem escrito, está bem Muito dito bem, agora. licenciado em Medicina Veterinária pela Faculdade de Medicina de Veterinária da Universidade José Eduardo dos Santos, hoje José Eduardo dos Santos, tem uma pós-graduação em elaboração e avaliação de projetos agropecuários pela Universidade do Chile, é mestre em Ciências Animais e Veterinárias pela Universidade do Chile e, recentemente, é doutor em Ciências
silvo-agropecuárias e veterinárias pela Universidade do Chile. Estimados, ai, agora dói-me tanto o coração, o doutor David quer falar, eu não sei se vamos conseguir fechar. Não sei agora, doutor, qual é a sua disponibilidade. Infelizmente já entrei. Eu não tenho problema, posso ouvir, doutora. Boa noite, pessoal. Eu entrei só agora porque falaram de um aspecto muito importante sobre a elaboração de projeto. Eu sou David Vimanda, estudante do 5º ano do curso de Medicina Veterinária, também sou estudante ou sou aluno do professor Moisés. Ele me conhece. Falaram de um aspecto muito importante sobre a elaboração de projetos pecuários, que tem sido uma dose mínima que tem dado na faculdade. Quase nada se fala sobre isso e depois fica uma pedra no sapato no momento de te pedirem questões ligadas à elaboração de projetos. Então, vão me desculpar por entrar só agora, mas que fosse mesmo... Breve também não posso pedir, né? Prontos, mas que fosse uma realidade, que metessem mesmo isso nos planos, para que muitos como eu, que têm estado sempre aqui, possam aprender muito e muito sobre esse aspecto que é muito importante, porque vamos falar de planejamento de projetos pecuários. Obrigado. Na boa, David, na boa, vai ser. Pronto, doutor. Uma coisa é certa, o desafio está lançado e uma coisa e conto consigo brevemente, está bem? Obrigado, Vamos doutora, sincera. programar de uma forma estruturada e vou-lhe dizer uma coisa. Estimados, o doutor Moisés, no mesmo momento em que eu fiz o convite, ele na mesma hora aceitou. Muito obrigada, professor. Muito obrigada. Nós é que Estamos agradecemos, juntos doutor. hoje Obrigado. e sempre. Obrigada. Obrigado, doutora. Vamos só todos ligar a câmara e dar um adeus ao doutor. Deixa-me cá ver. Obrigada, doutora. Estamos juntos. Obrigado. Boa. Tamo junto, tchau. Valeu. Muito bem. Até breve, doutor. Até breve, colega. Até breve. Breve. Até breve.